Boa tarde. Ore, miné, mesonot. Miné, mesonot. Boa tarde. A gente está aqui num ponto muito chave e dramático, triste, da história do povo judeu, que foi quando, depois do falecimento do Shlomo HaMelech, do rei Salomão, o reinado se dividiu. Ele tinha um filho chamado Rehavam, e ele não aceitou o pedido do povo de abaixar os impostos, então eles fizeram um segundo reinado, e ele foi reinado pelo rei Yeravam, da tribo de Efraim, descendente de Yosef, e aí teve uma cisão no povo judeu, uma divisão que nunca voltou a se reunir até a época de Mashiach. 10 tribos de um lado, éramos em 12 tribos, na verdade 13, uma tribo de Levi, ficaram 10 tribos de um lado e 3 tribos do outro. Por isso, hoje em dia, nós, povo de Israel, somos descendentes apenas das tribos, que foram daquelas que se continuaram leais a que são a tribo de Gaza, etc., era para Yehudá, Benjamim e Levi, que eles estavam sendo reinados pelo filho do rei Salomão, e o resto, pelo resto de Israel, para o outro lado, para cima, na verdade, e a capital dele se tornou Shem. Então a gente vai ver agora, vou continuar a história a partir daí. A gente vai ver agora o livro que a gente está lendo se chama Reis, certo? Então a gente está no Malachim Aleph, tem Malachim Beit. E a história ela vai ficar se alternando entre um rei e outro rei. Só não se confundir que às vezes a gente vai estar falando do rei da dinastia de Davi, às vezes a gente vai estar falando do rei da dinastia, quer dizer, da rei de Israel, que vão aparecer vários, a maioria deles perversos. Então, o que aconteceu? Ele foi nomeado, então, o Yerovam Benevat, ele foi nomeado como rei de Israel pelas 10 tribos. Logo, ele colocou a capital dele em Shem, que era numa montanha, estrategicamente mais seguro. Mas agora, o que você acha que vai acontecer? Não vai ficar barato. Provavelmente vai ter uma guerra pelo reinado, pelo poder. Pelo poder. Não existem dois reis sentando no mesmo trono. Certo? Então, inicialmente, o Rehavam, os nomes são muito parecidos, filho de Shlomo, ele mobilizou 180 mil soldados. É muito, tudo é relativo, porque perto das 10 tribos não era muita coisa. E eles iriam e eles estavam prontos para lutar. Mesmo que eles eram minoria, nosso povo sempre foi minoria, só que aqui era o povo contra o próprio povo. Porque eles realmente acreditavam que a dinastia de David, como Hashem tinha prometido, ia ser eternamente, amém, amém, eternamente o reinado. Então, se está surgindo alguém contra o rei, a gente tem que eliminar essa ameaça. E eles então estavam prontos para entregar, ou seja, entregar suas vidas, tentando lutar em prol de Hashem. Assim que eles acreditavam. É fácil para nós que estamos lendo a história falar e criticar, mas afinal é o que eles tinham de tradição, que o reinado seria apenas do rei Davi. A gente leu anteriormente que o profeta chamado Ahia Shiloni, ele tinha dito para o concorrente, para o Yerovam, que ele se tornaria rei, porque o Shlomo HaMelech, no final da vida, cometeu algumas, sim por dizer, falhas, e ele iria perder temporariamente o seu reinado, mas ninguém sabia disso. Então, o povo de Israel, aqueles que se mantiveram leais, estavam prontos para manter o reinado onde Hashem tinha dito anteriormente que seria. Mas eles vão até um dos profetas. Para você sair com uma guerra, sempre você precisava consultar o profeta, o Supremo Tribunal, Urim Betumim, que eram aquelas pedras que a gente tem nessa paraxá do Kohen Gadol.
E eles então consultam um Shnavi, um profeta não conhecido, não muito conhecido, chamado Shmaria. E eles pedem para ele, perguntam, o que a gente deve fazer? Vamos para a guerra? E ele fala, não, vocês não devem ir para a guerra contra os seus próprios irmãos. E eles todos decidem voltar para trás. E mostra como eles realmente, a intenção inicial deles era simplesmente fazer a vontade de Hashem. Não era fazer guerra. Porque as 3 tribos contra as 10 tribos. Essas 3 iriam se arriscar para atacar as 10 tribos, mas eles voltaram para trás por ordem do profeta. O profeta falou, não guerreiem, e eles aceitaram. O que é muito difícil quando você já está no campo de batalha. Eu lembro quando teve aqui o depoimento, esqueci o nome dele, ele teve no Resgate Antebbe, e eles estavam no avião. Vocês devem saber quem é, um argentino, alto, magro, que era aqui fazia parte do... Sabe o que eu estou falando? Sim. Bom, e ele contou que quando ele já estava no avião, ainda não tinha autorização do primeiro-ministro, mas eles já estavam a caminho. Ele fala assim, não imagina a ansiedade nossa da gente querer fazer aquilo. Porque se a gente treinou, a nossa vontade é de ir lá e fazer. Então imagina a gente estar no meio do caminho e ele dissessem para a gente que a gente voltar. Ia ser muito difícil. Afinal foi autorizado. Mas quem já está no meio, né, indo para a batalha, não, ele tá com vontade de ir, ele foi treinado para isso, ele quer ir lá para... tá com adrenalina, imagina, você vai perder? Você vai perder a oportunidade? Então, para alguém voltar da guerra, precisou de coragem e humildade. Mais coragem do que ir para a guerra é você ter a coragem de se acalmar e falar, não é o que Hashem quer, não vou fazer. Então, isso mostra realmente que eles eram tzadikim, eles eram pessoas justas. Agora, do outro lado, apesar deles não irem para a guerra, eles fortificaram, amém, a proteção deles. Porque ou você come ou você é comido, certo? Então, eles pensaram, bom, a gente não vai para a guerra, mas a gente também não pode se permitir se deixar mole. Então, eles fortificaram as muralhas para das duas cidades de Hebron e Beit Lehem, e para, assim, também armazenaram trigo, óleo, etc., suprimentos, caso fosse necessário, e aparentemente nada vai acontecer, por enquanto eles estão seguros. Vamos ver ao longo da história o que vai acontecer. Vamos ver agora para o outro lado o que aconteceu. Yeravam. Yeravam é o rei das 10 tribos. Aqueles que se rebelaram contra o reinado de David. Ele, como eu falei, ele nomeou a capital em Shem, que era numa montanha, e ele colocou lá muralhas para poder se proteger. E agora, esse Yeravam, ele começa a mudar o rumo dele. Até então, ele era um tzadik. Até então, ele era um grande sábio. A gente comentou antes, tão grande quanto o próprio profeta, professor dele, Ahi Ashidoni. Mas agora, os seus interesses particulares começam a tomar poder, e ele vai para um extremo oposto. Ele se torna um dos maiores perversos da nossa história. Como que isso acontece? Então, primeiro ele fala, bom, eu estou fazendo isso por uma justa causa. Quem foi que me disse que eu iria me tornar rei? Afinal, não foi um profeta? Mesma coisa que tinha acontecido com Davi. O profeta falou para ele que ele ia ser rei. Então, eu estou fazendo o que Hashem quer. Até aí, tudo bem. Mas aí, ele falou, eu tenho tudo que eu preciso aqui no meu lado do reinado. Só me falta um detalhe, mas é um detalhe importante. O Beit HaMikdash. O templo ficava em Jerusalém. Ele perdeu Jerusalém. Como que eu vou fazer? Daqui a pouco vai chegar a festa de Sukkot. 3 vezes ao ano o povo tem que ir para Jerusalém, uma mitzvah da Torá. E eles vão lá ir para Jerusalém, vão querer fazer essa mitzvah. Eles estando lá, sabe lá o que vai acontecer? Talvez o outro rei vai conseguir persuadir eles para eles se tornarem aliados, se eu vou perder meu poder. Mas um detalhe interessante. No Beit HaMikdash, diferente de todas as sinagogas do mundo, não tem cadeiras.
Não haviam cadeiras, não havia cadeiras. Não sei como que eles sustentavam. Tem que vender cadeira nas grandes festas. Acho que vendia lugar em pé. Vendia lugar em pé, quadradinho para cada um. Tá certo? Cada um no seu quadrado. Mas não. Mas não, e não, o que acontece? Por quê? Porque é proibido sentar, mesmo no chão é proibido você sentar. Na Azará. No Beit HaMikdash é proibido você sentar. Por quê? É um lugar de máximo respeito. A reza também não era tão cumprida como é hoje, era só o sacrifício, etc. Então não era tão difícil, certo? Tinha de sapato, não? Assim, descalço, sapato. Não. Tinha shiur na época? Hã? Tinha shiur na época? Shiur para o quê? Shiur era bom ou ruim? Não, tinha shiur. De pé. Shiur, claro, De pé. de pé. Não. Não, ia de sapato, tirava o sapato, não. O povo, quando entrava, os Kohanim trabalhavam descalços. As pessoas, eu acho que onde eles entravam, que era o Ezrat Nashim, boa pergunta, eu acho que poderiam entrar de sapato, só não podia estar sujo. Não podia estar sujo. Tem mais um detalhe. Então, uma vez que não podia sentar, existe uma única exceção de alguém que pode sentar, que é o rei de Israel, da dinastia de David. E aí, obrigado. Aí o Iravam, ele pensou, peraí, se eles forem para lá, eles vão ver um trono. Só tem um trono. Quem é que vai sentar no trono? Não vai ser eu. Eu vou ficar de bobo lá de pé? Eu não posso permitir chegar nisso. Tem mais um detalhe. Aquele ano era chamado um ano de Raquel. O que é o ano de Raquel? É o ano após o ano sabático, que a Torá fala para gente que existe uma mitzvah, a penúltima mitzvah da Torá, se eu não me engano, que é de o rei de Israel ler a Torá, aproveitar a ocasião, estão todos reunidos que vieram para Jerusalém, para Sukkot, e ele tem que ler a Torá, alguns trechos da Torá, como um incentivo, lembrando eles das mitzvot, do compromisso deles com Deus. Quem é que tinha que ler? O rei de Israel. Não é uma coisa comum, porque quem lia na Torá no dia a dia era qualquer um que lia na Torá. Aqui era o rei de Israel. Quem vai ler? Ele que nem você. E aí, então, ele falou, se eu permitir que o povo vá até lá, vai ficar mal. E se eu ficar em casa, pior ainda. Se eu não ir, eu resolvo o meu problema, mas eu vou, com certeza que eu vou perder, ou mais chances de eu perder o meu reinado. E aí, então, ele decidiu consultar os seus Rahamim, os seus, não eram profetas, os seus sábios, os seus conselheiros. Que? Faz um outro lugar. Então, esses conselheiros deram para ele um péssimo conselho. E eles falaram o seguinte: já que não podemos ir naquele templo, então a gente faz o nosso. Como começa toda a concorrência? Concorrência começa assim, só que concorrência com Hashem, concorrência com Deus, não vale muito a pena. A princípio, esse templo seria o quê? O templo servia para fazer sacrifícios. Bom, vamos fazer sacrifícios. Para quem é o sacrifício? Para Deus, o mesmo Deus. Eu não estou querendo tirar ninguém da Torá. Só que havia uma proibição. A proibição de fazer sacrifícios fora do templo. Uma vez que o templo foi construído, se tornou proibido fazer qualquer sacrifício fora do templo. Até então, durante muitos anos, não todos os anos, mas durante muitos anos, era permitido você fazer um corban caseiro. Aí ele vira e fala, olha, eu não estou inventando nada novo. Agora a gente não vamos até o Beit HaMikdash. E nós temos a permissão divina, supostamente, de fazer korbanot fora do templo. E eu vou colocar para vocês 2 templos. Um no norte e o outro no sul, para facilitar. Olha que coisa contraditória. O primeiro... Distorção da religião. Boa, exatamente. O primeiro discurso, a primeira demonstração de rebeldia desse Yeravam foi quando ele se levantou na frente do rei Shlomo e falou para ele, acusou ele que ele tinha fechado algumas portas de acesso para Jerusalém. Por que ele tinha fechado? Porque ele tinha construído lá um palácio para todos os servos que serviam as esposas dele, etc. Então ele acusou o Shlomo Amelech e depois ele fugiu.
E agora ele volta como rei. Agora, o que ele acaba fazendo? Ele abre novos templos, e para garantir que ninguém fosse até Jerusalém, porque alguém poderia dizer, bom, ele não deixa, ele fez outro templo, mas eu ainda prefiro os antigos. Eu gosto da minha sinagoguinha, tem lá aquele cheiro de antigo, né? Eu gosto lá, comparando, né? Então, ele colocou guardas nas entradas de Jerusalém, proibindo acesso a Jerusalém. Ninguém poderia ir até Jerusalém. Essa foi a primeira coisa que ele fez. Então ele colocou dois templos, disse para eles que eles iam poder fazer sacrifícios nesse templo, que era contra a Torá, mas ele, como você falou, ele distorceu as palavras da Torá. E agora, só um detalhe, um dos dos templos ficava na terra dele. O outro ele estava procurando alguma tribo que concordasse em colocar o templo lá. Mas nenhuma queria, porque eles sabiam que estava errado. Até que ele achou a tribo de Dan. Essa tribo de Dan, ela tinha uma queda especial para a idolatria. Eles eram mais fracos nesse sentido. Hã? Dan, um dos filhos de Yaakov, o nome de uma das tribos. E durante a época dos juízes, do Shoftim, teve uma história do Pesel Michá, da idolatria de que o Michá ele fez, etc. Então eles já tinham essa fraqueza. E aí ele então foi lá e conseguiu convencê-los a colocar o templo, um na cidade dele e outro na cidade dessa outra tribo. E agora vem a pior parte. E como a gente pode se enganar? Ele vai lá e coloca um bezerro de ouro em cada um desses templos. Você vai dizer bezerro de ouro? Quem queria cair nessa? Estamos falando de um povo que ainda, em nenhum momento, eles se mostraram desleal a Deus. Eles não gostaram do novo rei. Aquela história, teu pai era maravilhoso, esse filho é outra coisa, né? Todo mundo fala, o anterior é sempre melhor, né? Mas ele vai lá e ele começa a distorcer tanto o judaísmo e a realidade que ele consegue convencê-los através dos seus argumentos, e como eu falei, ele era muito sábio, conhecedor da Torá, com argumentos supostamente judaicos, talmúdicos, de que tudo bem servir o bezerro. Porque nós não estamos servindo o bezerro, disse ele. Se você for olhar no Beit HaMikdash, no lugar mais sagrado, também havia os dois anjinhos, que a Torá fala, é o único lugar, já dei um shur da semana passada, anos atrás, qual que é a explicação e etc. Mas basicamente Deus falou, é só aqui, mais nenhum lugar, porque eu mandei, e não é para servir os anjinhos. Então eu também estou fazendo um ídolo que ele vai trazer mais, vai potencializar os sacrifícios de vocês. Olha como ele foi, A distorção vai evoluir. É um qualquer, um feio. mais ainda, porque um bezerro, o bezerro é o filho do boi, e Moshe Rabbeinu, quando se referiu, quando ele estava nos últimos versículos da Torá, na última paraxá da Torá, quando ele está abençoando cada uma das tribos, ele se refere às tribos como animais, e Yosef, ele é um boi. Então ele fala, eu sou agora o rei de Israel, eu sou da Shevet de Efraim, que é descendente de Yosef, eu preciso então um animal que me represente. Então por isso vou colocar um bezerro. Justo? Tem nada a ver com Certo? bezerro, Hã? tem nada a ver com bezerro de Sinai. Isso que eu estava querendo dizer, bezerro de ouro. Quando a gente fala bezerro de ouro, é a primeira coisa que a gente pensa. Foi um dos maiores pecados da história. Mas olha como ele pegou a mesma coisa. E aí, mais um detalhe, ele ainda fala que na carruagem divina, a gente falou no outro shiur, que ele tinha o conhecimento dos seres celestiais mais elevados, e na carruagem divina existe a representação de um boi. Então, não estou fazendo uma idolatria.
E aí, Bnei Israel acabaram caindo nessas mentiras. Lembrando de que, para nós é muito fácil a gente julgar, mas, na época, o desejo para a idolatria era muito forte. A gente hoje não consegue nem entender o que é isso. Mas, parecido com o desejo da sensualidade, era o desejo da idolatria. Então, se chega para você alguém que supostamente é um grão rabino, ele fala, a partir de hoje, liberou, você vai pensar duas vezes? Está liberado. Tem aqui o carimbo rabínico. Eu não vou... Não, mas talvez no Rashi está escrito que não pode. Liberou, liberou. Certo? E eu estou aqui com o aval do Yeravam. Ele era Havruta, ele era companheiro de estudo do profeta. Não precisa mais que isso. Então, era muito fácil, né, para as pessoas, infelizmente, cair nessa. Para nós, é difícil a gente entender, mas o Satã, o anjo do mal, ele consegue os seus caminhos, infelizmente. E eles, então, obviamente, que a partir do momento que você está lá servindo o Corban, já é fora do templo, e do lado tem um bezerro de ouro, a distância entre dizer que o bezerro só está lá, ou eu estou servindo o bezerro, já não, já não faz tanta diferença, e com certeza uma coisa acabou levando a outra. 10 tribos, né? 10 tribos. E aí, antes dele dar esse checkmate, digamos assim, esse último golpe malvado dele, ele foi pedir a assinatura dos sábios da época, para eles darem o aval, para eles poderem colocar aqui na parede, autorizado, restaurante, kasher, Rabino Treifman. Selo Rabino Treifman, conhece? Certo? Ele queria colocar lá a autorização rabínica, certo? Porquinho kasher. Tá lá, mas não era. Treifberg, talvez acredite. Treifberg. Treifman não vai dar. Então, inicialmente, eles falaram, como assim? A gente não pode assinar uma coisa dessas. Aliás, o que ele fez um truque, esperto como ele era. Ele fez uma convocação. Ele chamou alguns tzadikim e alguns rechaim. Misturou a turma. E aí ele já tinha armado com os rechaim o que eles precisavam falar. E ele vira e fala, ainda antes dele contar o plano dele, ele vira e fala, olha, vocês aceitam eu como rei? Sim. Assina aqui. Assinado. Vocês aceitam que o que eu disser vocês vão fazer? Sim. E se eu disser que eu quero que construa um templo para fazer sacrifícios, norte, no sul, aqui, vocês aceitam? Como assim fazer um templo? Templo de Jerusalém, não existe isso. E aí ele já tinha tramado com os Rechaim. Eles falam, como assim? Ele só está testando a lealdade de vocês. Você acha que o Iravam vai fazer uma coisa dessas? Você está louco? Ele é um tzadik. Ele quer que você assina para ele, quer mostrar realmente que ele tem poder. E aí eles assinaram. Com a assinatura deles, ele mostra para todo mundo, está aqui. Enganei os sabinos, eles assinaram e está kasher. Eu não preciso entender. Para que mais um templo se já existia? Você chegou, ele não deixou. Ele não deixava os outros, o reinado se dividiu, ele não deixava. Ele estava com medo que eles fossem para Jerusalém. Ele estava em Jerusalém e já era do três. Lá concordaram, né? E lá também seguiam outra religião. Aonde? Lá no Jerusalém. Continuaram seguindo. Seguindo a Hashem. Sim. E aí, você pode imaginar para um povo completamente desorientado. É um novo rei, uma nova capital, um monte de informações para cá e para lá, cada um falando uma coisa, o rei autorizou, não autorizou, os tzadikim concordaram, não concordaram, e como eu falei, como eles já tinham uma tendência para idolatria, eu não sei o que está falando, eu sei que falou, eu vi aqui escrito, saiu lá no jornal, o Rabino falou que pode, não vem com história, certo? E assim, infelizmente, eles acabaram caindo na idolatria. E aqui vem, como você falou, o bezerro de ouro. O Midrash traz aqui o que ele falou para eles em relação ao bezerro de ouro, porque a maior afronta possível que você pode fazer
é fazer um bezerro de ouro. Ele fala o seguinte, a geração que recebeu a Torá foi uma geração das mais elevadas. Vocês acham que vocês são melhores do que eles? Eles não teriam construído o bezerro de ouro se eles não soubessem que é algo que traz muito benefício. Era um rolezinho de 40 anos no deserto. Eu não conto essa parte, mas o 40 anos foi pelos espiões, a princípio, certo? É um acúmulo de pecados, mas a princípio foi por isso teve Tisha B'Av, por isso teve, né, a destruição posterior do templo, etc. E aí, então, ele coloca guardas nas estradas, proibindo a passagem para Jerusalém. Quando você diz para um povo é proibido passar, o que surge? Vontade de passar. Vontade de passar, e surge o contrabando, tá certo? Então, aqui tinha o contrabando kasher, o contrabando bom, que eram aqueles tzadikim que não compraram nenhuma dessas ideias, eles sabiam que eles precisavam continuar indo para Jerusalém, eles chegavam nas estradas e eles queriam passar. Chegavam os guardas, não subornavam, mas eles levavam figos, cestas de figos, em cima das cestas, pilões, como se fosse para bater o figo, e prensas, quando eles faziam figo seco antigamente. E aí o que acontece? Embaixo dessa cesta, eles levavam as frutas, que era mitzvah, você levar para Jerusalém. As 7 frutas da terra de Israel, as primícias, as primeiras, você tinha a mitzvah de levar para Jerusalém. Então eles colocavam as frutas na cesta, por cima cobriam com figos, em cima ainda colocavam essa prensa, e chegavam e falavam, a gente precisa ir para lá, para a gente poder prensar os nossos figos. Ou seja, desculpa furada, e eles com isso conseguiram atravessar, e a Mishnah elogia essas famílias que fizeram isso, porque eles realmente se arriscaram para poder manter a mitzvah. Só um detalhe que eu fico pensando, se eles eram tão tzadikim, por que então não apoiaram o outro rei? Pelo jeito, como eu falei no início, não era tão simples você tomar uma decisão. Porque esse... Morar em Jerusalém. Sim, mas vão morar com outra tribo? Talvez poderia ter hostilidade. Então, primos. Todos nós somos irmãos, mais que primos. Mas o que acontece é que, pelo jeito, a confusão era grande. Uma opção, como eu falei, que ele era um grande sábio. Ele convenceu as pessoas. E a outra, que talvez, pode até ser que eu, como indivíduo, sei que está errado, mas se toda a minha família, toda a minha tribo foi para cá, é difícil eu abrir mão de tudo e, não, eu vou morar sozinho em Jerusalém com a outra tribo. É meio complicado. Então, a gente conclui por aqui, aprendendo do Messirut Nefesh, do sacrifício, do auto-sacrifício, do risco que eles se colocaram para poder ir até Jerusalém. Que em breve a gente possa novamente para Jerusalém, Mashiach Tzidkenu.